Em Brasília, nós não temos eleições municipais, mas a pauta principal da semana na capital do Brasil foi o debate em torno dos resultados do segundo turno dessas eleições. E o Análise dos Fatos, nesse programa, vai fazer uma projeção dos prováveis eleitos neste domingo. Nós vamos debater também a fala do presidente do STF, que disse que o Supremo Tribunal Federal não vai permitir a desconstrução da Lava Jato. Também ainda muito debatido na semana em Brasília foi o agendamento por parte da Suprema Corte da sessão que vai julgar a ação que discute ali a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Vamos agora discutir esses fatos. Vamos à análise dos fatos. Os 57 municípios brasileiros, dentre eles 18 capitais de estados, vão às urnas neste domingo para escolher aí os seus novos prefeitos. E o Análise dos Fatos debruçou durante a semana sobre as principais pesquisas divulgadas pelos principais institutos de pesquisa sobre a situação em cada uma dessas capitais. Nós vamos fazer agora uma análise e indicar os prováveis eleitos. Começando por São Paulo, onde a distância entre o candidato à reeleição, o prefeito Bruno Covas, e o candidato Boulos diminuiu. No meu ponto de vista, sobre tudo que analisei, as chances de Boulos vencer a eleição é pequena. Boulos teve um crescimento ali nos votos válidos, ele saltou de 42% para 48%, mas Covas também, que houve uma queda, continua ainda numa distância muito grande para Boulos. Covas, que chegou a 58%, ele agora na reta final está com 55% dos votos válidos, o que eu apurei nas últimas pesquisas. Então, o nosso ponto de vista é que em São Paulo o prefeito Bruno Covas deve ser reeleito no próximo domingo. Já no Rio de Janeiro, a vantagem do ex-prefeito Eduardo Paes é muito grande. Nós tivemos aí nos últimos 3 dias um crescimento do prefeito Marcelo Crivella, principalmente no bloco evangélico, onde ele fez um trabalho muito intenso. Mas mesmo assim, a distância entre um e outro é muito grande, o que nos dá uma segurança para afirmar que Eduardo Paes será eleito prefeito no próximo domingo. Os votos válidos indicam aí que Eduardo Paes deve ter em torno de 60% dos votos válidos contra 30% do atual prefeito Marcelo Crivella. Em Goiânia, outro cenário bastante interessante aponta aí para a vitória do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, ex-governador do estado e ex-senador Maguito Vilela. Maguito ali na reta final está em torno aí de 53% a 54% dos votos válidos contra 36% do senador Vanderlan Gomes, que é ex-prefeito de Senador Canedo. Um dado muito interessante em Goiânia é que Maguito Vilela, o candidato que deve sair vitorioso nas urnas no domingo, ele está em São Paulo em tratamento contra o Covid-19. Outra capital que o quadro parece já estar definido é Boa Vista, a capital de Roraima. Lá, o candidato Arthur Henrique encontra-se com 78% dos votos válidos contra 22% do candidato Otaci. Eu analisei aí as últimas pesquisas divulgadas em Boa Vista e nessa análise eu tenho bastante segurança para afirmar que o prefeito vitorioso no próximo domingo será Arthur Henrique. Um dado interessante é que Arthur é o atual vice-prefeito da prefeita Tereza Surita, que realizou administrações muito bem avaliadas em Boa Vista. Já outro dado bastante interessante está em Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. Lá, a candidata Manuela Dávila, que vinha liderando todas as pesquisas desde o início das campanhas, ela caiu agora na reta final e, inclusive, passou para o segundo lugar. Manuela Dávila oscila aí entre 45% e 46% dos votos válidos nas últimas pesquisas que eu analisei, e o candidato Sebastião Melo está em torno de 54% a 55%. Como sai da margem de erro aí a diferença, e esse resultado foi apontado nas principais pesquisas analisadas, eu posso afirmar que a chance de eleição no domingo é do candidato do MDB, Sebastião Melo. Várias capitais
apontam aí para um quadro de empate técnico nas últimas pesquisas, cuja diferença de números entre um candidato e outro está dentro da margem de erro, fica mais difícil a gente apontar um provável resultado. Mas, por tudo que li, conversas que tive com jornalistas locais e análise também de outros cientistas políticos, a gente já pode também fazer aí uma perspectiva de quem vai vencer. É o caso, por exemplo, de Recife, onde a diferença do primeiro colocado para o segundo no primeiro turno foi de 10 mil votos, ali para o candidato João Campos. Num dado momento, a Marília Reis, que é do PT, ela passou a liderar as pesquisas ainda dentro da margem de erro. E agora, na reta final, o João Campos recupera e está a alguns pontos acima da Marília. Na análise que eu fiz de Recife, mesmo com empate técnico, tudo aponta que o João Campos deverá ser eleito no próximo domingo. Outro dado interessante é Maceió. Maceió também nós tivemos ali uma mudança de números, favorecendo o candidato que chegou em segundo lugar, praticamente empatado, que é o JHC, com o primeiro lugar. As últimas pesquisas apontam aí o JHC com em torno de 43% a 44% dos votos válidos e o Alfredo Gaspar, que é o candidato do Grupo Calheiros e do atual prefeito de Maceió, ele está ali em torno com 35% dos votos válidos. Em Maceió, pelas projeções, por tudo que li e analisei, eu aposto que a eleição será do candidato JHC. Em Fortaleza, um dado também muito interessante. O candidato Capitão Wagner, que desde o início da disputa vinha liderando as pesquisas, ele caiu bastante. A queda começa ali antes do primeiro turno e, no resultado do primeiro turno, ele já chegou em segundo lugar. O candidato Sarto, que é o candidato do Grupo Gomes, do prefeito da capital e do governador, ele tem uma subida impressionante. O candidato estava com números bastante baixos ali quando começou a campanha e já chegou no primeiro turno em primeiro lugar. Hoje, em Fortaleza, o quadro aponta ali para a eleição de Sarto, que está com 53% dos votos válidos e o capitão Wagner com 39% dos votos válidos. Em São Luís do Maranhão, a disputa também acirrou-se no segundo turno, com o candidato Eduardo Braide, que chegou a sofrer uma pequena queda nas pesquisas, e uma subida do candidato Duarte, que é um deputado estadual ligado ao atual governador do Maranhão, Flávio Dino. Mas as últimas pesquisas me dão uma tranquilidade para afirmar que Eduardo Braide deve ser eleito no domingo. Ali na computação dos votos válidos, das últimas pesquisas analisadas, Braide deve chegar com 49% dos votos válidos e o candidato Duarte com 41%. Já em Teresina, capital do Piauí, as pesquisas apontam para uma vitória tranquila do candidato Dr. Pessoa, que, pelos números analisados, está com 51% dos votos válidos contra 39% do candidato Kleber Moctezuma, que vem a ser o candidato do atual prefeito de Teresina e do senador Ciro Nogueira. O candidato Dr. Pessoa é o candidato do governador do estado e que acabou ali em torno dele levando várias lideranças, o que traz esse resultado benéfico para o candidato Dr. Pessoa. Em Aracaju, capital de Sergipe, a vitória deve ser do atual prefeito Edivaldo, que as últimas pesquisas apontam aí que ele deve chegar no domingo com 55% dos votos válidos contra 39% da candidata do Cidadania, a delegada Daniele. Edivaldo é um prefeito muito bem avaliado, o que vai garantir a sua reeleição no próximo domingo. Em Belém do Pará, o quadro também é de empate técnico entre o ex-prefeito Edmilson Rodrigues, que está aí com em torno de 46% dos votos válidos, e o candidato delegado Eguchi, que está com 41%. Está dentro da margem de erro, o que traz bastante dificuldades para a gente poder analisar quem será o possível vitorioso. Eu aposto ali no Edmilson Rodrigues, pela garra, pela militância, o que pode ser bastante movimentado no dia da eleição e favorecer aí a sua vitória. Em Manaus, capital do estado do Amazonas, o candidato Davi Almeida deve vencer o ex-prefeito, ex-governador e ex-senador Amazonino Mendes. Amazonino também começou a campanha ali liderando todas as pesquisas de opinião pública, mas foi perdendo força e caindo.
Hoje, as últimas pesquisas que eu analisei, elas apontam aí para o candidato Davi Almeida em torno de 49% a 50% dos votos válidos e o ex-prefeito amazonino com 31% dos votos válidos. Outro prefeito que deve ser reeleito no próximo domingo é o prefeito de Porto Velho, a capital de Rondônia. O candidato Hildon Chaves, que é o atual prefeito da cidade, ele está ali com 49% dos votos válidos contra 33% da candidata Cristiane Lopes. Hildon também é um prefeito muito bem avaliado. Eu, inclusive, fazia ali uma prospecção que ele tinha bastante possibilidade de vencer no primeiro turno. Mas foi uma eleição bastante disputada, acabou indo para o segundo turno, mas Hildon sempre liderando. A vitória deve ser dele no próximo domingo. Em Rio Branco, capital do Acre, Tião Bocalon deve ser eleito com a maioria expressiva dos votos. Todas as pesquisas apontam aí que ele vai ter em torno de 68% a 69% dos votos válidos, contra 28,29% da candidata Socorro Neri. Rio Branco, quadro também definido com Tião Bocalon. Em Vitória, capital do Espírito Santo, apesar dos números estarem bastante próximos, pouca coisa ali acima da margem de erro, eu aposto que o delegado Pasolini deve ser eleito prefeito no próximo domingo, ali contra o ex-prefeito da capital capixaba, o João Coser, que é do PT. Os números indicam 48% para o candidato Pasolini e 40% para o ex-prefeito João Coser. Outra mudança que nós tivemos aí do segundo colocado para o primeiro está ocorrendo em João Pessoa, na capital da Paraíba. Lá, o candidato do MDB, Nilvan Ferreira, que chegou em segundo lugar no primeiro turno, ultrapassou o ex-prefeito da capital, Cícero Lucena. E, apesar da pequena margem ali entre um e outro, eu aposto que o candidato do MDB, Nilvan Ferreira, deve ser eleito prefeito de João Pessoa com 48% dos votos válidos contra 44% do ex-prefeito Cícero Lucena. Outra aposta que faço é ali da eleição do candidato Abílio, em Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso. Abílio, segundo as últimas pesquisas que analisei, deve ter em torno de 48% a 49% dos votos válidos contra o candidato Emanuel Pinheiro, que deve ter em torno de 40% dos votos válidos lá em Cuiabá. Essa é a nossa projeção aí para as 18 capitais brasileiras que vão escolher os seus novos gestores no próximo domingo. E agora, no próximo bloco, nós vamos discutir a fala do presidente do STF sobre a desconstrução da Lava Jato. Um dos assuntos mais debatidos durante a semana em Brasília foi a fala do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, durante palestra no Conselho Nacional de Justiça, onde afirmou que a Suprema Corte não vai permitir a desconstrução da Lava Jato. Fux disse ainda que a análise dos processos, que a partir de agora serão todos feitos pelo plenário da Suprema Corte, vai garantir a permanência, vai garantir o fortalecimento no julgamento dessas ações. Em junho, os ministros aprovaram por unanimidade uma decisão de Fux, que retira das turmas e devolve para o plenário a competência originária para o julgamento de ações penais e criminais, o que vem a fortalecer aí o julgamento das ações da Lava Jato. No meu ponto de vista, a decisão de Fux e a fala dele é muito acertada. A competência originária para o julgamento dessas ações passar ali para o plenário retira qualquer possibilidade de movimentação ou tentativas de enfraquecer a operação. A gente tem observado aí alguns movimentos políticos, alguns movimentos jurídicos e também alguns movimentos do meio da advocacia com o objetivo de enfraquecer essa operação. Uma situação, no meu ponto de vista, foram os erros cometidos ali durante os processos de julgamento, durante os processos de investigação. Mas esses erros, eles são menores diante do feito e diante dos resultados que a
Operação Lava Jato propiciou ao país e à cultura política brasileira. Então, o ministro Fux, na verdade, ele chega à presidência do Supremo, eu já tinha dito isso aqui no nosso programa, com esse discurso de fortalecimento da Lava Jato. E nesse momento, onde há movimentos para a desconstrução dessa operação, o ministro imediatamente lança a sua voz no evento no Conselho Nacional de Justiça de que a Suprema Corte está vigilante. A Suprema Corte tomou medidas, inclusive, e a Suprema Corte está atuando para que esses crimes sejam punidos, para que esses julgamentos sejam feitos de forma imparcial e de forma com que a cultura da corrupção ela possa ser combatida no Brasil. O que a gente vê aí é o STF mudando de rumo, o STF na gestão Fux no novo caminho, com um novo discurso. Fux, na verdade, vem cumprindo aquilo que ele já havia dito antes, aquilo que foi o seu discurso de posse. No meu ponto de vista, todo esse trabalho fortalece aí a política, fortalece aí os bons políticos, fortalece aí a boa condução da gestão pública no Brasil. A gente tem visto movimentos do governo, a gente tem visto movimentos ali do meio da advocacia, como eu tenho dito, movimentos no próprio Supremo Tribunal Federal e no Legislativo, com o objetivo ali de criar embaralhos e enfraquecer esse trabalho. O ministro Fux acerta na minha análise e a Operação Lava Jato, ela precisa sim continuar, ela precisa sim concluir essas investigações e o julgamento dessas ações. Em sua fala, lá no Conselho Nacional de Justiça, o ministro Fux citou ali a Operação Mãos Limpas da Itália, que num dado momento sofreu um processo imenso de desconstrução e o resultado final ele foi aquém do esperado ali pela República Italiana. O ministro ele pontuou muito a necessidade, acima de tudo, de leis fortes no combate à corrupção, de exemplos para se mudar essa cultura no meio político e social e ainda elogiou o ministro Sérgio Moro e todo o trabalho feito pelos procuradores e pelos juízes lá em Curitiba. Portanto, o ministro Fux ele demonstra aí o compromisso dele no combate à corrupção durante a sua gestão como presidente da Suprema Corte Brasileira. No próximo bloco, nós vamos discutir o agendamento por parte do Supremo Tribunal Federal do julgamento da ação que discute ali a possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado Federal. O Supremo Tribunal Federal marcou para o próximo dia 4 de dezembro o julgamento da ação que permite a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado na mesma legislatura. A ação direta de inconstitucionalidade que foi impetrada pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, que discute essa não possibilidade, deve ocorrer ali entre 4 e 11 de dezembro, com o resultado final possivelmente no dia 11 de dezembro. Hoje, a Constituição Federal e o regimento das duas casas impedem a recondução dos presidentes da Câmara e do Senado na mesma legislatura. Essa recondução, ela só é permitida em legislaturas diferentes. Tanto Rodrigo Maia quanto Davi Alcolumbre foram eleitos em 2018 e estão na mesma legislatura. Pela Constituição e pelo regimento interno das duas casas, eles estão impedidos de serem reconduzidos. Daí, o Partido Trabalhista Brasileiro protocolou uma ação justamente para solicitar o impedimento dessa recondução na mesma legislatura, citando a Constituição. Essa ação tramita sobre o número 6524 e que deve, o seu debate, a sua análise, ser iniciado ali no próximo dia 4 de dezembro. A Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República já se manifestaram nesse processo, afirmando que compete às duas casas analisar essa situação, que esse é um tema interno tanto da Câmara quanto do Senado. No meu ponto de vista, a decisão do Senado ela deve ir de encontro a essas manifestações feitas pela Advocacia Geral da União e pela Procuradoria Geral da República, de que esse é um assunto interno corporis, ou seja, esse é um assunto que deve ser debatido, discutido e decidido no âmbito do Senado e no âmbito da Câmara dos Deputados. Sendo assim,
cabe aí, no meu ponto de vista, uma proposta de emenda à Constituição para alterar justamente essa parte que refere-se ao impedimento da recondução dos dois presidentes na mesma legislatura. Se vai haver tempo para essa discussão e se vai haver condições políticas para ela ser levada para a pauta das duas casas, é outra coisa. Nós estamos aí com um debate muito intenso em torno da Comissão de Orçamento, que já deveria estar funcionando para debater e discutir e aprovar o orçamento para 2021, mas uma questão interna em torno da presidência da comissão tem impedido, inclusive, a instalação da mesma, o início dos trabalhos, e nós temos ainda outras situações na pauta das duas casas que vai exigir aí um movimento muito grande, tanto do Davi Alcolumbre, que parece que já é candidato oficial, que já declarou que já se movimenta, e do Rodrigo Maia, que até agora está esperando a decisão de forma muito velada, de forma muito tranquila. No meu ponto de vista, se conseguirem pautar, se houver espaço para o debate, a proposta deve ser aprovada e lá em fevereiro nós teremos aí a recondução do Davi Alcolumbre, que hoje conta com mais de 52 votos no Senado Federal, e do Rodrigo Maia também, que tem o apoio de diversos blocos, inclusive do bloco de esquerda na Câmara dos Deputados. Liberdade e democracia não são termos equivalentes, mas são termos complementares. Democracia sem liberdade é uma grande ilusão. O nosso espaço aqui é um espaço do bom debate, é um espaço da liberdade de opinião. Por isso, aperte os sinos para que vocês possam receber informações dos novos programas. Muito obrigado pela sua participação e até breve.